pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do YouCast, o podcast universitário feito pra você. Eu sou a Fer. Eu sou a Fran. E hoje a gente tá aqui pra um episódio sobre publicidade e propaganda. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso convidado, professor Bruno. Por favor, pode se apresentar. Sou o professor Bruno Bertoli, dou aula aqui na Unisociesc, no curso de Publicidade e Propaganda e também no curso de Marketing. Eu sou publicitário de formação mesmo. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Vocês vão ver que não necessariamente para ser um publicitário a gente vai precisar de um diploma, né? Mas eu tenho essa titulação. Tenho uma especialização em marketing digital e também sou mestre em administração. Além da docência, eu também me dedico ao empreendedorismo. Tenho uma empresa focada em gestão de performance para e-commerce, onde eu atendo algumas marcas de Joinville e outras cidades da região. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, eu acho que é interessante a gente entender o que é publicidade e propaganda e qual a diferença da publicidade para a propaganda. Perfeito. Pulando questões muito conceituais, né, eu vou falar de uma maneira bem prática, a publicidade, ela sempre puxa por uma área mais comercial, né? Então, a divulgação de um produto com o intuito da venda. A propaganda, ela já vai para uma linha um pouco mais ideológica, né? Então, por exemplo, propaganda eleitoral. Ou quando você precisa divulgar algum conceito, você precisa que as pessoas entendam, fins educativos e tudo mais. Porém, aqui no Brasil, a gente não trata esses termos com a diferença que eles têm lá, né, atrás, até nas traduções aí do inglês. Então, a gente acaba informalmente usando realmente como se fossem sinônimos, né? Então, se alguém te falar, eu vi uma publicidade eleitoral, não tá errado, assim, a gente não precisa ser tão criterioso. Mas, se você for para os Estados Unidos, você vai ver que tem uma diferença dos termos, né? Lá, publicidade é advertising e propaganda é propaganda, né? Então, tem essa diferenciação. E, assim, publicidade é realmente essa área onde nós trabalhamos com comunicação, né? Então, isso é bem importante ficar claro. É uma área onde a gente trabalha com comunicação e sempre com algum objetivo, né? Então, esses objetivos, eles são muito diferentes, complexos, eles variam de acordo com clientes, com projetos, com públicos. Então, acho que é uma forma da gente poder resumir aí o que é essa nossa área, né? Sim. E, professor, há muitas dúvidas entre a diferença de publicidade, propaganda e marketing. Tem gente que confunde e acha que é até a mesma coisa. Sim. Qual é a diferença entre eles? Vamos lá. É importante a gente entender que publicidade é uma ferramenta do marketing. Então, até o Kotler, que é um dos maiores autores de marketing, o que ele fala? Que nós temos 4 P's, né? O produto, que é bem óbvio, né? É o nosso produto, serviço, aquele que vai ser vendido. A parte de precificação, que é como a gente vai cobrar por esse produto, por esse serviço. A parte da logística, que é como esse produto ou serviço chega até o cliente. E a parte de comunicação. Então, marketing é uma área muito mais abrangente no sentido administrativo, estratégico, operacional. Então, por exemplo, numa graduação em marketing, você pode, inclusive aqui na Unisociesc, você tem uma unidade curricular focada em canais de distribuição. Na publicidade, você não tem. É importante que você entenda de marketing, porém, você vai se dedicar numa graduação em comunicação, em publicidade, muito mais à parte criativa. Então, as duas áreas, elas se complementam, mas o marketing, ele vem antes. Então, o marketing, se a gente fosse realmente, né, ver um mercado que funciona dessa forma, depois a gente pode falar um pouco da prática, que é um pouco diferente. Sim. Mas, na teoria, o marketing é quem trabalha no desenvolvimento do produto, na precificação, na estratégia logística. E aí, com tudo isso pronto, a gente começa a fazer campanhas. E aí entra a publicidade, que vai ter que entender de tudo que foi planejado. Mas, por exemplo, eu como publicitário, eu não vou precificar o produto do meu cliente. Eu posso até, né, ver, poxa, eu acho que esse preço aqui não vai ter aderência com esse público. Mas não é minha responsabilidade como publicitário ir lá e fazer diversos cálculos para dizer, tua precificação tem que ser feita dessa forma. Porque aí eu estaria indo para uma alçada que não é minha. E realmente, para você definir isso, você tem que estar imerso naquela empresa, né? Você tem que estar por dentro de todos os custos e
normalmente nós publicitários não estamos. A gente realmente se dedica à comunicação. Acho que é uma boa forma aí de separar as duas coisas. Dá para se dizer que o marketing é mais focado na parte de venda e a publicidade de... Como que eu posso dizer? Criação? De criação, de promover aquele produto ou aquele serviço? Acho Ou não? que não. Até porque isso já é uma confusão que está aí no mercado há muito tempo, né? Então, até falar sobre isso é bem importante. Marketing é uma palavra que a maioria das pessoas usa para muitas coisas que são marketing, só que marketing é mais amplo. Então, sim, o marketing ele se dedica nessa parte da venda, até porque é ele quem vai ditar o que vai ser vendido, por quanto e onde, né? Mas a comunicação, ela também tem que vender, né? Então, ela tem que usar todas essas informações para traçar estratégias aí. Então, é até um pouco complicado falar disso, porque as duas áreas, elas se complementam muito, convergem, elas trocam muita figurinha, então às vezes é até difícil na prática você dizer, não, isso aqui é publicidade, isso aqui é marketing. Até porque publicidade envolve o marketing. Se a gente fosse pensar num guarda-chuva, a publicidade está embaixo do guarda-chuva do marketing. Ok. Então, o marketing ele é realmente muito mais completo. Porém, um profissional de marketing, né, com uma graduação, normalmente é um tecnólogo, né, aquelas graduações de 2 anos. Ele não vai ter algumas aptidões que um publicitário tem na parte criativa, por exemplo. Então, numa graduação em marketing, a gente não tem disciplina focada em vídeo, em edição de áudio, em fotografia. A gente vai mais para a parte, digamos, estratégica mesmo. Então, Mas é normal ter dúvida, tá? Então, considerando que toda essa área de produção ela fica mais para parte de publicidade, quais seriam as áreas de atuação para um publicitário? As áreas de atuação da publicidade, elas cresceram muito nos últimos anos, muito por conta da internet, né? Então, a minha graduação, ela foi muito focada em meios offline, né? Então, eu estudei muito rádio, internet... internet não, também, mas assim, foi bem menos. Era bem lá no início, né? Assim... O que eu vou dizer? Eu já administrei comunidades de Orkut no meu primeiro estágio, né? Então, enfim, era o que tínhamos naquela época. É, o que tinha na época, exatamente. Era internet, mas assim, longe de ser o que é hoje, né? Até para contextualizar, eu estudei publicidade de 2010 a 2014. E estudei, enfim, revista, outdoor, televisão, né? A gente, nossa, pensava muito em televisão naquela época. E assim, naquele contexto, até a minha grade curricular ela foi muito voltada para o contexto de agência. Então, atendimento, planejamento, redação, criação, né, a parte de direção de arte, pós-produção, foi bem focado nisso. Mídia, né, a parte mais analítica. Porém, à medida em que você vai estudando publicidade, você vai vendo que é um leque maior do que você imaginava. Eu, por exemplo, entrei na graduação achando que eu ia trabalhar com direção de arte. Porque eu gostava de fotografia, eu gostava de criar layout e tudo mais. E aí, já nos primeiros 2 semestres, eu vi que provavelmente eu não ia para aquela área. Eu comecei a experimentar outras e eu fiz questão de fazer estágio no maior número de áreas possíveis para ir conhecendo mesmo, né? E aí, eu fui descobrindo que eu gostava da área de mídia, né? Então, eu até brinco, às vezes, eu sou publicitário, mas eu gosto mais dos números, né? Porque eu não curto essa coisa de ficar fazendo layout. Às vezes é necessário, mas não é aquilo que eu quero fazer o dia inteiro, né? Então, eu acabei indo mais para a área de estratégia, planejamento, mídia, que não é uma área que a maioria dos publicitários gostam, né? Então, tem muitas áreas aí. Eu acho que, assim, saindo um pouco da lógica da estrutura de agência, né? Que são essas principais 4, 5 áreas, né? O atendimento, planejamento, a criação, que daí tem os diretores de arte, redatores, diretor de criação e a mídia, né? São os principais 4 setores aí que a gente vê numa agência. Óbvio que tem outras funções. Hoje, na publicidade, você pode trabalhar com criação de conteúdo, você pode trabalhar com tratamento de imagem, você pode trabalhar com edição de áudio para podcast, você pode trabalhar com edição de vídeo para YouTube, você pode trabalhar com revisão de textos para a internet também,
como copywriter, né, que é aquele redator que tem uma escrita persuasiva para lançamento de infoproduto, por exemplo. Eu tô esquecendo de áreas, tá? Mas tá vindo. Gestores de tráfego, né? Eu sou gestor de tráfego e performance, então tem essa área também que na graduação normalmente a gente não vai ter uma unidade curricular, uma disciplina de gestão de tráfego. Mas para trabalhar com isso você aproveita todo o conhecimento que você tem, né? De unidades curriculares de mídia, por exemplo, de planejamento e até mesmo de direção de arte, de redação. Então, é realmente uma área, assim, muito grande, né? E eu acredito que isso se reflete em outras áreas também, né? Eu sei que recentemente vocês falaram de fisioterapia, né? Sim. E eu acredito que fisioterapia é muito maior do que o que eu imagino, né? Tem muitas outras áreas, né? Enfim, então, eu acho que é bem importante falar sobre isso até para as pessoas entenderem o que um publicitário faz e até o que um publicitário não faz, né? É que nem a gente estava comentando. Há diversas áreas dentro da publicidade da qual pode estar se especializando, pode estar trabalhando. Na sua opinião, professor, qual que é a área que está em mais ascensão para um graduado em publicidade e propaganda? Eu diria que é principalmente a gestão de tráfego, e vou puxar para o meu lado, mas é porque eu tenho um grupo com os alunos de publicidade e de marketing só para compartilhar vaga, que eu vejo por aí, LinkedIn e tal, e, gente, é o que mais estão contratando e estão pagando bem. Porque é uma mão de obra bem especializada, né? Você tem que ter muitos conhecimentos das plataformas, mas também essa questão estratégica que a gente vê na graduação. E é uma área que te possibilita empreender também, né? Que é o meu caso. Hoje eu sou colaborador da Unisociesc, mas eu não sou colaborador, por exemplo, de uma agência de publicidade. Então, a gestão de tráfego é muito comum que você realmente empreenda, que você abra um CNPJ para prestar um serviço. Até porque normalmente se paga mais do que outras áreas. Por exemplo, social media, né, o criador de conteúdo, também é uma área que está aí crescendo muito, né? Só que tem muita gente que também já está trabalhando com isso, inclusive pessoas que não têm graduação, porque não é obrigatório, né? Assim como gestor de tráfego não precisa de um diploma, né? Tem muita gente que vai acumulando conhecimentos de cursos, de vivência, de outras experiências, e a graduação ela acaba não sendo obrigatória mesmo, né? E o social media, ele tá num momento, né, no meu olhar, obviamente, muito delicado, justamente porque tem muita gente prestando esse serviço. Então, cada vez mais você precisa se destacar, né? Investir em marketing pessoal, deixar muito bem claro aquilo que você faz, como você faz. Tem social media ganhando muito bem, mas tem muito social media reclamando que está sobrecarregado, que faz 300 posts por dia, que não é bem remunerado. Então, é uma questão de mercado, tá? E talvez daqui a 2 anos isso seja diferente, mas hoje é a realidade que eu vejo. O tráfego pago, ele exige um pouquinho mais de estudo, né? Por questão de códigos e tudo mais, para ajudar no impulsionamento do anúncio, enfim, do que você está querendo impulsionar, no caso, né? Você vai ter que estudar mais plataformas, né? Você vai ter que ir mais para a parte de análise de dados, você vai ter que entender de várias ferramentas. O social media, o criador de conteúdo, ele vai ter que se especializar em outra coisa. Criação de arte, porque muitas vezes você não vai ter alguém na equipe para fazer as artes, então você mesmo, como social media, precisa fazer. Você vai ter que saber fazer boas fotos, saber fazer edição de vídeo, né? Criar bons textos, fazer um planejamento, uma linha editorial que faça sentido e, ao mesmo tempo, também ter essa dinâmica com o cliente, né? Que é o atendimento. Então, são 2 áreas que se complementam e são extremamente importantes, só que são 2 profissionais muito diferentes. Eu digo assim, os mais diferentes possíveis. Porque quem gosta mais dessa coisa de edição de vídeo, de foto, vai para social media. Quem já gosta mais de dados, tecnologia, vai para a parte de tráfego.
Então, a gente consegue traçar um perfil das pessoas que preferem a parte mais analítica e um perfil das pessoas que preferem a parte mais criativa desde a universidade? Sim, com certeza. Você pode, como aluno, ir percebendo isso já nas unidades curriculares que você tem. Então, se você já vai percebendo que você gosta de cálculo, que você gosta de analisar dados de pesquisas, entender comportamento, que você não tem dificuldade de aprender plataformas, né? Você tem uma tendência a ir para uma área um pouco mais analítica, né? Então, a parte de mídia. Se você já gosta mais dessa parte de produção, que é uma coisa que, assim, eu vou ser bem sincero, eu odeio. Eu amo. Eu odeio produção, assim. Na minha faculdade, eu tive 4 disciplinas de produção de vídeo. 4. Então, eu fiquei 2 anos produzindo vídeo. E, assim, eu não curtia, porque, assim, vocês sabem como é que é, né? A gente tem que, final de semana, ficar carregando equipamento, e aí ninguém tem carro, e aí vai na casa de não sei quem e grava, e aí tu não tem ator, tu mesmo tem que ser o ator, e daí tu, depois que termina, tem que editar. Eu não gosto disso. Então, isso já foi me mostrando que não era o caminho que eu queria. Gosto muito de fotografia, mas também não gosto muito dessa parte de preparativos, né? Então, por exemplo, montar um estúdio, né? Deixar tudo ali. Não. Gosto, assim, de chegar, fotografar, tchau, sabe? Bora. Então, eu fui me percebendo, até mesmo depois da graduação, né? Porque a vida tem muito disso. Você vai se descobrindo o tempo todo, né? Mas eu fui percebendo que eu sou muito prático, muito objetivo, mais analítico. Eu tenho, sim, criatividade, todos nós temos, mas ela se manifesta de formas diferentes de um diretor de arte, por exemplo, tá? Então, eu trabalho super bem com pessoas de design, de redação, porque eu já estive na pele dessas pessoas, mas eu não desenvolvi essa competência como elas. Então, eu tenho mais facilidade em brifar e dizer assim, ó, designer, eu preciso comunicar isso aqui, como é que tu acha que a gente pode fazer? E aí vai trocando ideia. Eu já, inclusive, tive vários feedbacks, assim, de que os meus briefings, eles são bem claros, né? Eu deixo claro aquilo que eu preciso. Então, acho que isso é legal. Você experimentando as áreas e você ir se descobrindo. Pela tua fala, a gente percebe que, por exemplo, agora, atualmente, em publicidade, a gente tem 2 tipos de profissionais. A gente estava conversando isso num episódio anterior, que era esses profissionais mais abrangentes, que entendem mais as áreas, que têm mais conteúdo. Mas, em contrapartida, a gente tem uma linha na publicidade que ela é muito objetiva, que tu tem que estudar muito para uma área específica. Se tu fosse passar uma ideia de mercado, como que o mercado ele tá para essa galera? Vamos lá. Acho bem legal essa visão. Se você for trabalhar numa microempresa ou prestar um serviço para uma microempresa, vai ser exigido de você um perfil mais genérico. Porque uma microempresa, ela normalmente não vai ter recurso para contratar diversos especialistas. Então, o que é muito comum no mercado? Coordenador de marketing, analistas de marketing, assistente de marketing. E essas pessoas, enfim, fazem diversas demandas, né? Então, o meu primeiro emprego depois de formado foi como assistente de marketing. O meu foco era rede social, mas eu também fazia tráfego. Eu também criava layout, eu também fazia assinatura de e-mail. Então, assim, tinha uma série de outras demandas, eventos. Então, tem essa questão. Já os especialistas, se eu pudesse dar uma dica, empreenda. Abra um CNPJ e preste o seu serviço específico para várias empresas. Porque se você pensar num mercado como Joinville, existem sim posições para especialistas, mas são restritas. Talvez você demore um pouco mais para conseguir uma oportunidade, para se desenvolver, para crescer. Então, tem essa realidade. Se você for para São Paulo, você vai ver que tem muito mais vagas para especialistas, só que também tem uma concorrência, né? Então, a gente tem aí um mercado do mundo do trabalho que tem que ser analisado de acordo com o contexto. Se você pensar até em cidades menores, né, aqui de Santa Catarina, vai para, sei lá, Araquari, não vão estar contratando especialistas em tráfego, por exemplo. Vão contratar, talvez, uma indústria, contrate um assistente de marketing, uma analista de marketing. Então, tem muito disso, assim.
Não te diria, assim, que tem um perfil que está sendo mais procurado, porque depende de contexto. Eu gosto muito de ser especialista em uma área porque me dá mais foco. Já tem gente que não gosta disso, que gosta de estudar de tudo um pouco, saber de tudo um pouco e não se sentir especialista em nada, né? Então, acho que são caminhos bem diferentes mesmo. Professor, mas também não seria bom tu fazer um network e ter uma relação com publicitários que são focados em outras áreas? Para caso de, por exemplo, seu cliente quiser uma coisa junto com o que você está fazendo, por exemplo. Eu estou te pagando para fazer tráfego pago, mas será que você consegue fazer, sei lá, uma campanha para mim de social media? Um exemplo assim. Aí o network viria muito bem nesses casos, certo? Sim, isso é bem comum. É bem comum. Eu ia perguntar justamente qual que é o valor do networking dentro da publicidade. É bem valioso, principalmente se você estiver empreendendo. Porque realmente em alguns momentos você vai precisar de contatos de algumas áreas. Mesmo que você não faça esse papel de agência, que é de intermediar, né? Não. Eu vou incluir no contrato aqui essa parte e o contrato profissional você não se preocupa. Mesmo que não tenha essa parte, muitas vezes o teu cliente ele vai te pedir uma indicação, né? Então, é bom você ter aí pessoas de confiança, profissionais, que você possa indicar. Os meus clientes me pedem muita indicação de social media e de outros profissionais, né? Já aconteceu de eu indicar desenvolvedor, né? Porque precisa essa área de e-commerce, né? Às vezes fazer alguma integração. O social media é muito comum, o designer, né? Então, é bem valioso isso porque o teu cliente vai ver que você tem aí bons contatos, né? E que aquilo que ele precisar, você consegue ajudar, mesmo que não esteja no seu escopo de trabalho. Acho que é um cuidado até que... Eu estou falando bem na lógica do empreendedorismo, né? Mas de você cuidar também para definir os seus escopos de trabalho e às vezes não querer abrir demais e às vezes ser prejudicial. Por quê? Eu vejo muita gente que pensa um pouco diferente de mim nesse ponto, né? De não se especializar. Então, são perfis mais genéricos. Só que aí acaba aceitando qualquer demanda e não faz nada bem feito. Isso eu acho bem perigoso, sabe? Então, é complicado ao mesmo tempo em que você está fazendo direção de arte, você dizer que você vai editar um áudio para rádio. Se você talvez não tenha essa competência, né? Então, se você tem, ótimo, né? Agora, se você não tiver, eu acho um pouquinho perigoso, sabe? Bom, professor, eu acho que é interessante a gente abordar um pouco mais sobre a parte de inovações e tendências. A gente falou sobre 2 caminhos específicos de mercado de trabalho. Tem alguma coisa, alguma ferramenta, alguma coisa que você acredita que seja tendência dentro da parte de publicidade? Que você vê como uma visão de mercado? Sim, com certeza. 2023 é o ano da inteligência artificial, né? Então, cada vez mais ela vai se inserindo na nossa rotina. Eu não tenho aquela visão de que ela vai substituir o nosso trabalho, mas sim ela vai ser uma ferramenta para a gente ganhar tempo, né? Então, tem diversos criadores de conteúdo que já usam ferramentas de inteligência artificial para sugerir ideias, por exemplo, né? Eu mesmo já fui no chat GPT e pedi ideias para o meu negócio e, assim, até achei bem relevante aquilo que ele me deu. Então, eu gosto de enxergar a inteligência artificial como uma oportunidade. Tem algumas ferramentas que são bem relevantes, que acho que é bom todo publicitário ter um conhecimento, porque já são ferramentas que estão aí há décadas no mercado, né? Então, é o caso do pacote Adobe, né? É o caso do Google Analytics, que mesmo que você não seja um gestor de tráfego, ele vai te dar informações do teu cliente, né? Então, ajuda em validação de buyer persona, ajuda você a entender o fluxo, né? Onde que o usuário está acessando o teu site, de onde que ele está vindo. Inclusive, agora, no dia 1º de julho, vai se encerrar a captação de dados pelo Google Analytics Universal. Então, a gente vai ter apenas a nova versão, que é o Google Analytics 4, que é bem diferente, né? Eu estou estudando bastante sobre isso nos últimos dias, porque realmente vai exigir aí uma adaptação de todo o mercado, né? Então, assim, acho que são ferramentas interessantes para você ter aí no radar. Inteligência artificial, pacote Adobe e Google Analytics. Professor, essa troca
do Universal Analytics para o G4, tu enxerga talvez como uma possível oportunidade para novas pessoas entrarem nesse mercado, já que vai ser uma plataforma com mais adaptações, ela funciona de uma maneira diferente? Funciona de uma maneira diferente. Uma das grandes mudanças é que hoje você vai ter os dados muito focados no usuário. E antes você tinha os dados muito focados no acesso, que o Google Analytics chama de sessões, né? Então, por exemplo, a Fernanda acessou o e-commerce de uma marca hoje. É uma sessão, é um acesso, né? Ela acessa amanhã de novo, é outra sessão, né? O Google Analytics 4 hoje, ele vai integrar isso como a Fernanda sendo um usuário. E ele vai integrar um pouco melhor também o comportamento da Fernanda em sites mobile, sites desktop, aplicativos, né, que era um calcanhar de Aquiles do Google Analytics. Ele não era tão eficaz nessa questão de monitoramento de aplicativos, né? Então, tem várias outras mudanças que vêm pela frente, mas eu diria que essas são as principais. O painel, né, de análise dos dados está bem diferente. Acho que isso, tanto para mim quanto para qualquer profissional aí de comunicação nos próximos meses, vai ser um desafio, porque toda vez que muda o layout de uma plataforma, a gente fica com aquele ranço, porque está muito diferente. E, querendo ou não, o Google Analytics, da forma como ele era, ele já estava há muito tempo, há muitos anos. Ele foi tendo leves melhorias, né? Então, parece que, assim, mudou o layout e dá uma dificuldade ali, né? Pegando essa ideia da inovação do Analytics 4, quais são as outras inovações ou tendências que tem na publicidade e propaganda hoje? Então, análise de dados é uma coisa que está muito forte, tá? Por quê? A gente tem uma área que se chama Big Data, né? Que é a análise de dados em grande volume. E por que é uma tendência? Porque você consegue validar muitos comportamentos com análise de um grande volume de dados. E você pode usar esses dados para produzir campanhas. Vou dar um exemplo que até compartilhei hoje com os alunos de estúdio de criação, que é sobre uma empresa de mídia lá de São Paulo. Ela tem, né, vários painéis em pontos de ônibus, né? E o que ela fez? Ela foi analisando dados e mapeando dados no sentido de identificar pontos de ônibus onde as mulheres se sentiam mais vulneráveis. Por exemplo, à noite, né? Às vezes fica sozinha e tudo mais. Então, eles mapearam isso e o que eles fizeram? Conectaram esses painéis à internet, são painéis de LED, para que essas mulheres pudessem ficar conectadas com o colaborador da empresa. Então, a mulher vai lá, ela acessa, enfim, um botão e ela consegue ver, né, naquele painel vertical, um colaborador que fica ali conversando até o ônibus chegar. Então, isso rendeu um prêmio recente para essa empresa de São Paulo, porque realmente fez todo o dever de casa, né, que é analisar dados, entender a dor do público e usar isso ao seu favor, né? Sim. Porque ninguém faz campanha à toa, a gente precisa de um retorno, né? Então, acho que esse é um case aí que ajuda a exemplificar um pouco essa questão. A análise de dados é uma coisa que está muito em alta e vai continuar. Tá. Professor, só para explicar para os ouvintes que não conhecem o termo, o que seria buyer persona? Vamos lá. Buyer persona é uma ilustração do nosso público-alvo ideal, né? Então, público-alvo normalmente é um termo um pouco mais abrangente, onde a gente deixa mais claro para quem a gente quer vender, né? Então, posso ter ali o público-alvo. São homens com 30 a 50 anos que moram em Joinville, que tem tal perfil sociocultural, psicográfico, enfim. A buyer persona, ela é criada a partir disso. Então, ela é um personagem que ilustra o público-alvo, né? Então, a buyer persona desse público-alvo que eu falei agora, ela poderia ser o João, que tem 30 anos, que trabalha na Unisociesc, que ele vende carro todos os dias, e ele precisa, enfim, melhorar a sua qualidade de vida. E aí eu vou criando uma história que conecte o João com a minha marca, né? E eu posso ter diferentes buyer personas, até porque
Nesse exemplo que eu dei, né? Eu tenho homens de 30 a 50 anos. São perfis muito diferentes. Então, você pode ter buyer personas que ilustrem determinados públicos diferentes que você tem aí, né? E depois de definir isso, tem como focar a campanha publicitária. Isso? Isso. Você consegue realmente direcionar melhor, né? A partir do momento que a gente sabe com quem a gente está falando, a gente sabe melhor definir o que nós queremos falar. Entrando nessa questão de campanha publicitária, como seria o processo criativo para uma campanha? Boa pergunta. É bem particular e depende muito do contexto, das empresas, do orçamento, né? Mas assim, parte de um problema. Você tem que solucionar um problema, né? Então, você tem que entender aí o que está acontecendo. Normalmente, qual que é o problema? Precisa vender mais, né? É sempre Normalmente. assim. Queremos dobrar o faturamento em 3 meses, né? Façam uma campanha. Então, assim, tem que investigar o problema. Eu acho que isso é o passo inicial do processo criativo. Compreensão de público-alvo é extremamente relevante, porque você não tem como fazer uma campanha publicitária boa se você não entende com quem você está conversando, né? E tentar sair do óbvio, né? Porque às vezes a gente acha que conhece as nossas personas. A gente vai fazer pesquisa e a gente vê que a gente não conhece, né? Que a gente precisava de mais dados. E o processo criativo, se a gente for pensar mais na parte de criação mesmo, de produção de peça, né? Pensando, por exemplo, em produção de vídeo, eu diria que, assim, requer organização e requer um pouco de bagunça também. Organização no sentido de prazos, orçamento, né? Contato com o cliente, ter um cronograma que te permita fazer as coisas num tempo interessante, sem atrasos, né? Mas às vezes precisa de um pouco de bagunça, porque a bagunça ela te faz também ser criativo, fazer uma gambiarra que às vezes vai dar uma ideia muito boa. Então cuidar também para não ser fechado demais, né? No sentido de não, tudo tem que estar perfeito para que dê tudo certo. Infelizmente, o mundo não é assim, né? Os problemas acontecem, imprevistos rolam o tempo todo em campanhas, então acho que é um pouco... É aquela bagunça organizada. Exato. Bagunça Mas assim, eu tô organizada. falando num sentido positivo da bagunça, Sim, né? sim. Não tô dizendo assim, meu Deus, né? Vamos lá produzir, fica tudo uma zona e, né? Ninguém sabe o que tá fazendo ali, não tem roteiro, pelo amor de Deus, não é isso. Eu, inclusive, defendo muito a organização, né? Roteiro, briefing, Isso. organização, prazo, horário. Senão o bicho pega. Sabemos. A gente sabe. Professor, eu acho que uma pergunta interessante da gente trazer aqui seria a questão, eu acho que um pouco da questão ética de publicidade, porque a gente tem algumas regulamentações, algumas obrigações que a gente como publicitário tem que seguir, é dito que a gente tem que seguir, e quais são as principais, na tua opinião? Tá, isso depende bastante do segmento que você está comunicando, né? Por exemplo, cerveja, tem determinadas mensagens que são obrigatórias, cigarro, a mesma coisa, né? Mas tem outras questões que são mais amplas, né? Que é, por exemplo, não enganar o consumidor, não induzi-lo ao erro, não ter uma propaganda enganosa, e tudo isso é muito óbvio, mas se a gente for na prática ver, a gente tem muita comunicação que não leva isso em consideração, isso é bem perigoso, né? Então, por exemplo, a tradicional venda casada, né? Ela é proibida, você não pode obrigar um consumidor a comprar um copo se ele quer comprar só o suco. Se ele quer comprar só o suco, ele tem que ter o direito de comprar só o suco, né? E você não pode, por exemplo, dizer assim, você ganhou um suco. E aí nas entrelinhas você fala, mas você tem que comprar o copo, né? Isso está errado. Exemplos bobos, mas que vão ilustrando, né? Porque tem muito clickbait por aí, né? Que é um termo um pouco técnico para essas chamadas para que você faça as pessoas prestarem atenção naquilo que está sendo anunciado. E muitas vezes você vai ler tudo, ou acessar um site e você vê que foi uma campanha enganosa, né? Então, acho que isso é um resumo, assim, dos principais cuidados.
Uhum. E cuidar também com a forma que tu passa a informação, né? Que às vezes tu quer passar uma informação de uma forma, o consumidor entende de outra, ou até mesmo a forma que você passou não foi clara. Um exemplo daquela propaganda lá, acho que foi das Casas Bahia, não lembro. Ah, é aquele exemplo das Casas Bahia. Isso, leva qualquer coisa pelo pague preço que você quiser. quer. Sim, Pague pelo que você quiser. Muito perigoso. Pague. Então é muito perigoso e eu acho que a clareza é a chave, né? Sim, tem que ter clareza e você não pode, assim, ser muito tendencioso no sentido de as pessoas têm que prestar atenção e tem que cuidar, tá? Porque às vezes esse tipo de estratégia, ele acaba saindo caro depois. Então, isso acho que até faz uma ponte com um assunto que é bem legal da gente falar, que é a importância do publicitário ter um contato com a área jurídica, né? Então, por exemplo, você vai fazer um sorteio. No Brasil, é obrigatório que você tenha regulamento e registro, né, no atual Ministério da Fazenda. Então, você vai precisar de um advogado para redigir isso numa linguagem, enfim, de contrato mesmo, assim. Então, a nossa profissão ela é muito importante e ela exige essa ética e esse cuidado, porque nós, na maioria das vezes, vamos impactar milhares de pessoas, né? Não é que nem eu estou aqui hoje com vocês duas, né? Tem o pessoal da produção aqui e talvez dezenas de pessoas que vão nos ouvir depois, enfim. É um alcance um pouco mais baixo, né? Quando você faz uma campanha para um cliente grande, às vezes você vai impactar 100, 200, 300 mil pessoas. Eu gerencio campanhas que, enfim, impactam 300 mil pessoas por mês, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e o consumidor, ele não é bobo. Ele pode, sim, entrar com ação judicial se ele se sentir lesado, né? Assunto pesado, né? Mas é Perigoso, importante. né, gente? Mas é importante falar isso, porque na publicidade e propaganda não é só você entrar, fazer, eu vou criar, pronto, acabou. Não tem consequência, só vou ali, vou criar o que eu acho que tá certo e pronto. Mas não é assim que funciona. Então, é bom entrar nesses assuntos para quem pretende entrar na área ou pretende cursar, entender que atrás da criação tem muitas outras coisas que tem que ser levadas em consideração, para que depois não te dê dor de cabeça. Exatamente. Entendeu? Então, é bom abordar um assunto pesado como esse, justamente para deixar a pessoa consciente, né? É muito além, né, de você criar uma peça. Tem todo um contexto por trás, né? Isso. O professor tinha falado sobre clickbait. A gente tem uma ascensão e cada vez mais a gente usa as redes sociais e as pessoas produzem conteúdo, produzem vídeos. E talvez até puxando um pouco desse gancho da nossa postura como futuras publicitárias, da sua postura como gestor e como publicitário também. Pensando na questão das redes sociais, a gente tem muita gente produzindo conteúdo, até sobre tráfego, sobre gestão, sobre produção de conteúdo. E tem muita gente que muitas pessoas que não são especializadas na área não realmente conhecem e tem essa questão toda ética que a gente é obrigado a ter. Tu vê que tem um crescimento, como que isso pode afetar pra gente como publicitários, sabe? Afeta negativamente porque, aos poucos, algumas áreas vão caindo de descrédito, né? Então, quem nunca ouviu falas do tipo, agora tá vendendo curso, né? Como se vender curso fosse algo ruim, né? Algo que vai enganar as pessoas. E não, se a gente for ver, vender curso é educação. Educação transforma vidas, né? Então, é muito complicado você ver uma série de pessoas criando infoprodutos à torta e à direita, que muitas vezes têm promessas absurdas que não são cumpridas, né? Então, esses clickbaits, né? Essas promessas miraculosas, elas são muito perigosas. Então, cada vez mais eu vejo que o publicitário, ele tem que sim ter uma boa imagem no mercado, né? Você não é obrigado a ser um criador de conteúdo assíduo, que vai lançar aí 3, 4, 5 conteúdos por semana. Mas, assim, se apresentar de uma forma que passe credibilidade, assim. Eu ouço muitos comentários, assim, de clientes que percebem que o nosso mercado tem que amadurecer, né, em questão de profissionais organizados, que cumprem prazos, que se comunicam bem, né, no dia a dia, que tem um bom relacionamento interpessoal. Então,
cada vez mais parece que realmente a gente tem que se provar. Porque a média tá tão ruim, né? Vamos ser sinceros. A média tá tão ruim, as pessoas estão realmente tão gananciosas que você encontrar publicitários aí que realmente são éticos, verdadeiros, que dão conta daquilo que prometem, é realmente a minoria. Professor, para quem está querendo ingressar na faculdade de publicidade e propaganda ou até mesmo na faculdade de marketing, qual que é o conselho que o professor dá? Eu diria assim, aquilo que funcionou para mim. Visite as instituições de ensino. Eu fiz isso 2 vezes, no 2º ano do ensino médio e no 3º. E foi muito bom. Eu visitei laboratório, conversei com professores, conversei com alunos. Analise a matriz curricular dos cursos que você está interessado. E você pode, enfim, ver que tem bastante diferença entre uma instituição e outra. É importante que você se identifique com a matriz curricular. Você pode conversar com professores, né? Eu estou à disposição se alguém quiser conversar, né? Sobre publicidade, sobre marketing. E ler muito sobre o assunto. Acho que isso é bem relevante também, né? Eu lembro que quando eu pesquisei muito, eu ia nos sites das universidades, eu via os vídeos dos projetos dos alunos, eu ia nesses guias do estudante, sabe? Do Ministério da Educação, eu ia lendo sobre a profissão. Você, se for algo realmente que é muito importante para você, vai atrás das previsões, das tendências para aquela profissão, para onde aquela profissão está caminhando, porque não só na publicidade, mas todas as profissões estão se transformando, né, nos últimos anos. É importante você ver também para onde que está indo essa profissão. Será que é um caminho que faz sentido para você, né? E conversar muito, assim, com amigos, familiares. Isso pode parecer bobo, mas quem nos conhece sabe dizer naquilo que a gente é bom, né? Algumas pessoas, às vezes, elas vão fazer comentários maldosos. Aí vocês desconsideram. Por exemplo, eu ouvi, quando eu passei no vestibular, nossa, mas você vai fazer publicidade e propaganda? Mas isso dá dinheiro? Tipo, cara, eu tive que desconsiderar aquele comentário com 17 anos e hoje eu vejo o quanto eu fui maduro para dizer, sim, vai dar dinheiro lá na frente, para isso que eu vou estudar, sabe? Então, você tem que também filtrar aquilo que você ouve, né? E você vai ganhar dinheiro... Você nem perguntou isso, né? Mas eu tô falando, porque todo mundo que quer ter uma profissão quer trabalhar para ganhar dinheiro. O dinheiro vem, mas ele é fruto de muito trabalho e muito estudo, né? E estudo também é trabalho, porque estudar dá trabalho, né? É uma profissão que tem muita oportunidade, mas assim como um médico vai estudar ali os seus 6 anos, vai fazer uma residência, vai fazer uma especialização, vai ter que, às vezes, abrir uma clínica, vai ter que aprender a fazer gestão. Nós também passamos por um processo de aprendizagem, de adaptação, temos problemas durante a graduação, depois da graduação. Eu mesmo, assim, pensei em desistir da minha graduação quando eu estava bem no final, assim, eu tive depressão, não estava legal. Realmente porque eu achei que as coisas não iam dar certo. E elas deram. Hoje eu estou super bem, estou ganhando dinheiro, posso não estar milionário ainda, mas um dia eu sei que eu vou ser... Porque realmente eu encontrei algo que eu faço que eu gosto muito. Então, eu não me vejo, por exemplo, com 60 anos parando de trabalhar. Talvez eu pare, mas é algo que eu gosto. Então, é difícil até, às vezes, eu me imaginar num período de férias muito longo, porque, nossa, eu vou ficar sem trabalhar, mas eu gosto, né? Uhum. Então, eu acho que é esse um recado que eu daria, assim, sabe? Trabalhar muito, porque o resultado, ele vem. Sem dizer que publicidade e propaganda tu não precisa ficar trancado em 4 paredes, né? Tu consegue trabalhar de qualquer local do mundo se tu tem internet. Exatamente. É uma profissão que te dá muitos caminhos, né? E até mesmo se você decidir, não, eu não vou seguir como publicitário. Vou, sei lá, fazer uma graduação em biomedicina. E aí lá na frente você abre uma clínica. Você vai usar o teu conhecimento de publicidade para aquela profissão. Então... é um conhecimento que te ajuda muito. E ajuda também a você manipular os seus amigos, o que é ótimo. Sempre sou eu que decido a pizzaria que a gente vai, porque eu tenho argumentos. Então, você conhecendo a tua persona, é sucesso. Essa foi boa. Bom, gente, é com isso que a gente vai finalizar mais esse episódio do YouCasts.
Muito obrigada pela sua participação, Adorei. professor. Obrigada. Obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter vindo. Bom, gente, a gente fica por aqui. Segue o YouCast nas redes sociais. Quer passar o seu arroba também? @Bruno Bertoli. E tem um E no final, porque só o Bruno Bertoli não estava disponível. Esse Instagram, cara. Enfim. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.